Bom dia ou boa tarde a todos e todas que estão aqui, que estão à distância também. Obrigada pela presença. Digo bom dia, boa tarde, que eu não sei se vocês já almoçaram, né? Enfim. Não, então pronto. Por aqui é bom dia, nos outros lugares eu não sei. Hoje a gente está começando uma atividade nova e um jeito diferente de fazer essa atividade. Nós temos sempre um ciclo de palestras, oficinas, conferências, 2 vezes por mês, do programa Profissão Docente, que é um programa de desenvolvimento docente organizado pelo Centro de Desenvolvimento de Educação Médica aqui da nossa escola. Por que eu digo que está começando uma atividade diferente? Houve muita procura por fazer downloads das nossas atividades que estão sendo filmadas, gravadas e disponibilizadas no site da faculdade. Então, alguns núcleos de desenvolvimento docente nos procuraram, pedindo para acompanhar ao vivo. Então, nesse momento, a gente está usando tecnologia para isso, né? Tecnologia de comunicação e educação. Estamos abrindo, então, uma rede de colaboração com 10 centros ao redor do Brasil. Então tem gente nos vendo em Manaus, no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, interior de São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente espera que essa rede se fortaleça e que a gente possa trocar experiências e conseguir fazer, tanto nós aqui transmitindo, quanto também receber o que eles estão fazendo lá e pensar, porque o desenvolvimento docente é super importante para a qualidade do ensino. Isso tem evidências científicas que mostram. Então, acho que hoje a gente inaugura um novo momento, então, de formar uma rede colaborativa nesse sentido. São todos bem-vindos. Vamos falar hoje, então, em como avaliar o programa educacional. Claro que vocês já fazem isso. A ideia de hoje é a gente refletir o que podemos fazer melhor, como podemos avaliar melhor o nosso programa. E é sobre isso que a gente vai refletir hoje. Como eu disse anteriormente, essa primeira sessão é para refletirmos sobre o assunto, para levantar a questão. E nós faremos, então, oportunamente oficinas para discutir como melhorar o nosso processo de avaliação do programa aqui na Faculdade de Medicina. Avaliar um programa educacional significa uma coleta sistemática com análise de dados, porque não adianta coletar e não analisar. Eu fico com um monte de dados e não olho para eles. Então, a avaliação de programa é uma coleta sistemática e análise de dados sobre o design do programa, como é a sua implementação e quais são os seus resultados. Essa avaliação tem o propósito de monitorar e aprimorar a qualidade e efetividade do programa. Para isso, nós temos aqui algumas pistas de como fazer. A Associação Europeia de Educação Médica nos dá a ideia e traz, então, um modelo para seguirmos. E dá a ideia de que a gente precisa fazer essa avaliação se quisermos, então, buscar a qualidade, medir o sucesso do nosso programa educacional. O que a gente avalia quando avalia um programa educacional? Vocês podem avaliar uma aula. No final dessa aula, vocês podem dizer para mim assim, like ou dislike, de uma forma moderna. Ou vocês podem dizer, foi bom, foi mais ou menos, e que tal? Ou bomba. Você pode avaliar a aula, uma atividade. Ou você pode avaliar uma disciplina toda. No nosso caso aqui, a gente não chama mais disciplina na mudança curricular, então a gente pode avaliar uma unidade curricular, que é como nós chamamos um conjunto de disciplinas. Um módulo de um programa, um estágio ou mesmo um curso inteiro de medicina. Então, a avaliação do programa envolve diferentes processos ou etapas da formação. A medida de sucesso de um programa educacional é a mudança que gera nos participantes. Isso foi que Frey e Heimer afirmaram em 2012. O quanto as nossas avaliações estão buscando a mudança dos participantes. E o que nós consideramos mudança para identificar o sucesso do nosso programa educacional? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Como é que a gente atribui essa medida? Qual é a fita métrica que a gente usa para avaliar a mudança
num processo educacional. O foco da avaliação de um processo educacional é a mudança. Mudar o quê? O que nós esperamos? Por que a gente avalia? E por que a gente tem que buscar essa mudança no nosso aluno? A gente avalia, anote aí, avalia para adequar os objetivos educacionais. Às vezes eu tenho objetivos educacionais que eu estabeleço no começo do processo educacional que são tão altos que ele não vai chegar. Então, quando eu termino a avaliação, eu posso rever os meus objetivos educacionais ou rever se eles estão adequados às necessidades de saúde da população. Eu avalio o programa para aprimorar as estratégias de ensino. Um exemplo, eu vou ensinar empatia. Adianta ensinar empatia só com uma aula teórica? O que ele vai mudar no seu comportamento? Será que essa estratégia de aula teórica é melhor para o ensino de empatia? Eu avalio para modificar a avaliação de desempenho. Então, olha, eu estou fazendo portfólio. Eu acho ótimo o portfólio. O portfólio é uma estratégia de avaliação excelente, na minha opinião. Mas o aluno pode apelidar ele de porto-inferno. Então, logo, ele não está gostando muito de fazer o portfólio. Eu tenho que repensar. Então, a minha avaliação pode me levar a modificar as estratégias de avaliação de desempenho que eu tenho. Eu avalio para incluir outros participantes. No final do meu curso, eu percebi que se eu tivesse uma psicóloga dando aula comigo de empatia, isso poderia favorecer o melhor aprendizado. Então, essa avaliação me faz incluir outros professores. Eu avalio para decidir se eu devo manter um programa. Puxa vida, mas está tão ruim, ninguém está mudando, eu não estou conseguindo alcançar os meus objetivos educacionais. Ou outro exemplo, esse programa é bom, mas custa tão caro que eu acho que eu preciso mudar, ou eu não consigo mais manter esse programa. Então, até para decidir se eu mantenho ou não o meu programa educacional, eu preciso avaliá-lo. E, por fim, eu avalio para aprimorar a qualidade. Todos nós aqui, quem está nos vendo lá, avalia, ou melhor, está aqui hoje, porque tem uma preocupação com a qualidade, não é verdade? Se vocês não estivessem ligando para a qualidade do ensino, vocês não estariam aqui hoje, não é verdade, gente? Não tem outro jeito de aprimorar a qualidade sem olhar para o que a gente faz. Aprimorar a qualidade depende da gente avaliar, ter uma reflexão crítica sobre a nossa prática. Não há outro jeito de mudar se não refletirmos criticamente sobre o que estamos fazendo e como estamos fazendo. O que é qualidade no ensino? Para a gente entender o que vamos avaliar ou por que estamos avaliando. Qualidade é uma propriedade que determina a essência e a natureza de um ser, de um objeto ou de um processo. Isso tem qualidade. Esse microfone tem qualidade? Vocês estão me ouvindo? A essência dele, a natureza dele é uma natureza de qualidade. A essa natureza ou essência se associa a um grau negativo ou positivo. Vocês disseram que o microfone era bom, que ele tem qualidade. Mas depende do olhar do observador. Eu posso dizer que ele não é tão bom porque ele é pesado, viu? Outro dia me deram para trabalhar um microfone de lapela que era espetacular, você ficava com as mãos soltas. Eu sou italiana, eu gosto de gesticular. Eu dou aula não só com a minha voz, eu dou aula com o meu corpo inteiro, com a minha presença, com o meu movimento. Então esse microfone talvez não seja tão bom, baseado em quem está observando, quem está avaliando. A questão de avaliar a qualidade, e no caso a qualidade do programa, depende de olhar para o que fazemos, uma autoavaliação. Mas isso, gente, é um perigo. Se eu não tiver um parâmetro, uma crítica na minha autoavaliação, olha o que acontece. É o gatinho que se acha um leão. Eu entendo que está muito melhor do que realmente a minha unidade curricular está, porque eu estou olhando para aquilo e estou achando que está ótimo, eu estou podendo. Ou o contrário, é o leão que não enxerga a sua força e se enxerga como um gatinho. Então a autoavaliação, ela precisa de critérios externos. Mas a avaliação externa também é um problema, que ela também precisa de critérios e ela reflete os valores de quem avalia.
O que a gente está vendo ali? O que é isso? Esse bichinho é tão feio que eles não sabem nem o que é. Será que o pessoal do ICB sabe o que é? Talvez o pessoal lá do básico estão me ouvindo? Abre ali o ICB. Ô Sil, que bicho é esse? Filhote de coruja. Yes, isso mesmo, é um filhote de coruja. Vocês acharam ele bonito aí, Sil? Qual foi o comentário? Eu acho lindo. Você é uma mãe coruja. Você e a mãe coruja acham lindo. Aqui não sabiam nem do que era o filhote. Então, a mãe coruja reconhece o filhote como seu e como bonito. E a gente tem que entender que ela está olhando com os olhos da mãe, com os olhos de quem fez, de quem cuida. Ela está olhando com os olhos de carinho que ela tem. Mas a gente precisa de um olhar externo por conta disso. Porque só esse olhar, baseado nos meus valores, talvez não seja suficiente para dizer o que é qualidade. Então, nós vamos tentar chegar na ideia de avaliar a qualidade do ensino que a gente está oferecendo. Vamos em frente. Existem modelos teóricos de avaliação de programas. Tem um modelo linear, que é o modelo mais simples e o mais usado. Ele faz uma relação de causa e efeito, e vocês devem estar acostumados com eles. Quantos de nós não avaliamos os nossos programas assim? Você gostou da unidade curricular? O professor foi pontual? O conteúdo foi bom? Eu tô avaliando alguns pontos isoladamente e tentando fazer uma relação de causa e efeito. Ou, por exemplo, o aluno gostou, logo a minha unidade curricular é boa. Eu estou avaliando pontualmente. Existe uma outra avaliação mais complexa que analisa os componentes em conjuntos. Eu pego tudo que eu perguntei, o resultado das provas de conhecimento dos alunos, como que eles foram para o ano seguinte, e aí eu faço uma avaliação sistêmica para saber se a minha unidade curricular, se o meu estágio, se o meu programa foi bom. Eu me baseio em todos os aspectos em conjunto, não nos itens separadamente. E existe ainda uma avaliação complexa. Você vê que vai aumentando em complexidade, em tempo de dedicação ao processo de avaliação, e aumenta também o custo. É muito mais fácil a gente ficar no modelo linear, que é mais rápido de fazer, a gente está acostumado, mas também nos dá menos subsídios. O que traz, como é que seria um modelo complexo? Alguém aqui trabalha com a questão da febre amarela? Tem alguma interface? Marisa, talvez há 2 anos atrás a febre amarela não tivesse no programa da Marisa a importância que ela tem hoje, correto? Afirmar isso, Marisa? Hoje é uma questão central para ser discutida, então eu tenho que identificar o que há de complexo e mudando no contexto onde eu ofereço o meu programa educacional para poder avaliá-lo. Se a gente avaliasse o programa da Marisa, 2 anos, posso usar o exemplo, Marisa, se me dá licença? Avaliando o programa de ensino da Marisa, há 2 anos atrás, se tivesse uma aula de febre amarela ou uma atividade ou um objetivo educacional menor, ninguém ia achar estranho, porque não estava dentro do nosso perfil epidemiológico. Hoje, ter uma aula só ou uma atividade menor não dá conta do contexto. Logo, para avaliar o programa, eu preciso buscar esse olhar de complexidade que olha as questões mutáveis com as quais nós trabalhamos. Concorda, Marisa? Bom, e ela já está avisando que vai mudar de novo. Esse é muito legal. A Marisa aqui deu um exemplo do que é ser uma professora antenada com o contexto que muda, com o perfil epidemiológico. Muito bem. É isso aí, Marisa. Como é que a gente avalia isso, então? Dado que tem um modelo linear, um modelo sistêmico e um modelo complexo. Eu quero dizer a vocês que não se sintam chateados de fazer uma autorreflexão e ver que vocês estão no modelo linear, porque é o que a gente mais faz. E é o modelo com o qual nós estamos acostumados, é um modelo que a gente aprendeu desde sempre. O segundo passo para avaliação de múltiplas fontes e avaliação relacionada ao meio, esse é o nosso desafio de hoje.
É com isso que eu quero refletir com vocês. Porque o primeiro passo, essa avaliação de elementos isolados e mais reducionista, é o que a gente já faz. Mas a gente precisa fazer melhor. A gente precisa dar um passo à frente. Eu acho que aí é o papel do CEDEM trazer esse tensionamento e mostrar que a nossa avaliação de programa pode ser melhor. Então vamos lá. O modelo que eu escolhi para trazer para vocês é o modelo de Kirkpatrick. Mas eu não escolhi só porque eu sou amiga do Kirkpatrick, porque eu nem conheço o Kirkpatrick. E não escolhi também baseado só numa opção ou num gosto pessoal. Eu escolhi esse modelo para a gente discutir nessa manhã porque é o modelo mais usado na educação médica, segundo Ronald Harding. No último fim de semana, estávamos, eu e Milton e outras pessoas do CEDEM, no Congresso Paulista de Educação Médica. Onde, você estava também, né, Bia? Onde a professora Ivone Steiner falou sobre o desenvolvimento docente na universidade dela, no Canadá, né? McGill, no Canadá. E aí, o que ela trouxe? Qual era o modelo que ela mostrou que eles usavam para avaliação do programa educacional, do faculty development, do desenvolvimento docente? Era o mesmo. Então, é de fato o modelo mais usado para diferentes programas educacionais. E vocês vejam que ele é um modelo antigo. Ele foi proposto por Donald Kirkpatrick em 1959. E ele foi proposto para avaliação no cenário de empresas. Ele foi proposto para ver se a formação continuada de profissionais alcançava o objetivo de mudança de comportamento desses profissionais. E ele propôs como uma pirâmide, e hoje tem gente que diz, olha, mas não precisa ser hierarquizado. Vamos discutir um pouquinho isso mais para frente. Mas ele diz o seguinte, o modelo linear, que é o mais baixo nessa representação em forma de pirâmide, ele busca a reação do aluno, e é o que a gente sabe fazer bem. Terminou o curso, você diz assim, gostou? E aí, foi bom? Gostou? Professor, foi bom? O conteúdo foi suficiente? É a medida de reação. Reação é o que ele entende, o que ele achou, se foi bom ou não. A gente está baseado aí na opinião dos participantes. Mas eu posso perguntar também para os meus colegas professores que trabalham comigo nessa unidade curricular, nesse estágio, nesse módulo. Vocês gostaram? Eu já estou tendo duas fontes de resposta, não só o aluno. O segundo passo é conhecimento. Porque, olha, gente, ele pode ter gostado e não ter aprendido nada, não é verdade? Aula da professora Patrícia Tempes, que muito boa. E aí, você aprendeu? Não, o que adianta? Ou ele pode não ter gostado da minha aula e ter aprendido tudo. Não tem um professor temível, que todo mundo diz, pô, aquele professor, mas aí vai lá e eles gostam, e eles aprendem, por ser terrível ou não, tem alguma impressão na memória de longo prazo que fica. Então, gostar e aprender, não existe aí uma associação de causa e efeito linear que a gente possa ter certeza. Ele pode não ter gostado e ter aprendido, e ter gostado e não ter aprendido. Mas é bom que ele goste, não é? É bom que goste do programa. Então, além de saber se ele gostou da minha aula, do meu módulo, do meu estágio, eu tenho que saber se ele aprendeu. E aí vem medidas de avaliação do conhecimento, ou avaliação das habilidades dele. Mas não adianta só ele ter gostado e aprendido, se ele só ficou mais sabido e não mudou nada o que ele faz. Ele fez a prova, ele sabe aferir uma pressão na prova, ele fez nota 10, a medida, como manda o protocolo, só que na prática eu vou observar, ele continua fazendo tudo errado. Ele ficou mais sabido, mas não mudou o comportamento. Lembra que eu disse? O sucesso do programa educacional é a mudança que ele opera nos participantes. E a gente, professor, também muda isso. O último nível do Kirkpatrick proposto de avaliação é o resultado. Então é assim, gostou ou não gostou? Gostou? Gostou. Aprendeu? Aprendeu. Observei que mudou, ele está mudando. E os outros perceberam? O paciente ficou mais satisfeito com ele? Ou melhorou o nível, vamos dizer assim, diminuiu a infecção nessa enfermaria?
Diminuir o custo de medicação que não deveria ter sido, ou melhor, que devia ter sido prescrita com mais crítica? A questão é qual é o resultado do processo? Como que a gente chega lá? Olhando para essa pirâmide, a gente consegue fazer uma reflexão, o que é que nós estamos avaliando do nosso programa e aonde a gente chega nessa pirâmide. E é tranquilo de pensar que os 2 níveis superiores são os mais difíceis. E quando a gente perguntou para Ivone Steiner no fim de semana, e aí, professora Ivone, eu vi que você usa o Kirkpatrick, e como é que se mede resultado? Ela disse, isso precisaria de muitas horas para a gente discutir, porque ainda estamos tentando. A gente, quanto mais alto nessa hierarquia aqui, mais difícil é chegar no resultado e na análise deles. Esse é o Donald Kirkpatrick, já nos seus últimos anos. E aqui, mostrando um outro jeito de mostrar isso, não sob forma de pirâmide, mas para mostrar como essas coisas estão interrelacionadas. Então, primeiro nível, a motivação das... Aqui ele está mostrando ao contrário, né? Então, o nível menor é o nível inicial, é a pessoa, é a motivação que ela teve para aprender, se ela gostou, se ela não gostou, é a reação. O segundo nível envolve o professor. Aprendeu ou não? É o conhecimento que ela adquiriu. O terceiro nível mudou a sua performance. E o quarto nível, perceberam isso? Mudou alguma coisa no sistema onde ele está? Mudou alguma coisa no estágio? Mudou algo? O resultado é perceptível? Essa é a proposta para avaliação de programa. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês do curso de formação de preceptores do Hospital Oswaldo Cruz com o Ministério da Saúde, que é um curso que eu e Milton e Maria Eugênia também pensamos, idealizamos e planejamos. E nesse curso, depois de 5 anos desse curso, nos solicitaram fazer uma avaliação do programa. E foi aí que a gente começou a trabalhar com essas ideias de Kirkpatrick. Essa é uma interface, é só a primeira página do curso online. E a gente perguntou para os alunos, gostou? Isso é pesquisa de reação. Quer ver uma outra pesquisa de reação? Você indicaria esse curso para outra pessoa? O nome disso é Net Promoter Score. O score que é muito usado na área empresarial, mas também pode ser usado na área educacional. Aí nós perguntamos, aprendeu? A gente foi olhar os trabalhos de conclusão de curso. Aplicou? Aí vai ficando mais difícil. Oi, Sandra, bem-vinda. Perceberam que você, como preceptor, tem um trabalho melhor na preceptoria? Então, nós precisávamos fazer 4 perguntas sobre os nossos programas educacionais. Pensa na sua disciplina agora, na sua unidade curricular. Faz uma autorreflexão aí. Primeira pergunta, estou avaliando a minha disciplina, o meu programa educacional, o meu estágio? Tem gente que está fazendo assim com a cabeça e tem gente que está fazendo cara de que não é comigo aqui. Enfim, não faz mal. Se não estou, vamos começar a pensar fazer para buscar mais qualidade. Pensando na sua unidade curricular, se tivesse um aluno aqui hoje, e aí, você gostou da minha unidade? Você aprendeu na minha unidade curricular? Você mudou alguma coisa no seu comportamento a partir do que você aprendeu? E as pessoas ao teu redor perceberam? São essas as perguntas que a gente precisa fazer para avaliar o programa educacional segundo Kirkpatrick. Vamos fazer um diálogo com os educadores, pensando nisso. E esse é um diálogo que eu mesma fiz, porque eu tenho que confessar a vocês, aí gente que está longe, eu confesso, eu só fazia avaliação de programa linear, porque não conhecia outro jeito de fazer. E para mim, o aluno ter gostado era o suficiente. Então, eu seguia muito Maria Montessori, que é uma pediatra italiana, que desenvolveu vários processos, várias ferramentas pedagógicas, porque ela trabalhava com crianças com alteração de aprendizado, com crianças com deficiência de vários graus, também com crianças normais, mas ela começa então o seu trabalho com distúrbios do aprendizado. E ela dizia o seguinte, a Maria Montessori: importa a felicidade do aprendiz.
esse é o melhor índice de qualidade de um programa educacional. Gente, eu me apeguei a isso, sim. Eu tenho até uma identificação, eu sou pediatra como a Maria Montessori, trabalho com crianças com deficiência intelectual e também me aventuro na área da educação. Aí eu falei, ela tem razão. Eu falei, o que importa é se ele gosta ou não do que está acontecendo nessa relação entre professor e aluno. Aí a Madalena Patrício, uma querida amiga que eu tenho, que foi presidente da Associação Europeia de Educação Médica, a mim por muito tempo, numa dessas conversas e desse contato com ela, ela me puxou e disse, mas Patrícia, não importa só se ele gostou, importa se ele aprendeu. Gente, não é tão claro isso? E para mim foi um insight. Eu falei, você tem razão, Madalena, importa se ele aprendeu, não só gostar. É isso. Porque ele pode não gostar e ter aprendido. Vamos mais à frente. Aí eu fui estudar um pouco da avaliação segundo Ronald Harden. Ronald Harden é outro membro da Associação Europeia de Educação Médica, é um ícone da educação. Ele foi o idealizador do OSCE, que é o Exame Clínico de Observação Estruturada. O Ronald Harden, no livro dele, na apresentação do OSCE, ele diz, não importa se aprendeu, eu quero ver se ele faz, se ele mudou o comportamento. Ele já dá um passo a mais. Eu falei, tá, então não vale mais aprender, não vale gostar, tem que mudar, tem que fazer. E aí veio o Kirkpatrick dizendo, não basta só ele fazer na simulação, ele tem que fazer na prática. E tem que ver se essa mudança a gente observa, senão o nosso processo educacional estará deixando os nossos alunos só mais sabidos. Qual é a mudança que a gente quer? Tem que falar, porque senão eles não ouvem. Patrícia, dentro dessa linha de raciocínio que você e que essa sequência dá tanta importância para essa mudança, né? Você falou várias vezes em mudança e ver na prática, como é que isso a gente aplicaria nesses cursos que são muito teóricos, com muita gente e que uma carga de aulas teóricas razoável, não o curso inteiro, com muita aula prática, mas a aula prática é com um conjunto de alunos, não é com um conjunto completo, não com pequenos grupos, não à beira do leito, que é a situação da maioria dos cursos, pelo menos até o final do terceiro ano, né? E aí a gente avalia esses alunos, historicamente, classicamente, com provas, mas essa prova não mostra até ali se aprendeu, mas não vai mostrar se existe mudança, se existe resultado, se existe uma compreensão daquilo para uma atividade prática, etc. Obrigada pela pergunta, porque abre então uma possibilidade da gente discutir a aplicação disso na prática, na nossa realidade, né? Como é que eu faço no terceiro ano? No internato é muito fácil de ver onde isso se aplica. É fácil assim, é olhar e entender que a gente vai acompanhá-lo dia a dia, fazendo uma avaliação formativa e conseguindo ver se ele mudou e no que isso resultou. Mas como é que eu faço em ambientes dos anos iniciais do curso? Se eu tenho turmas pequenas, vou dar o exemplo da anatomia da nossa amiga Patrícia. A Patrícia consegue observar a mudança porque ela trabalha com grupos pequenos na prática. O pessoal da histologia, qual é a mudança que eu espero? Ele não sabia mexer no microscópio, agora ele sabe, eu consigo identificar. Ou ele não sabia fazer a passagem das múltiplas lentes e ele sabe, ele identifica algo que antes ele não identificava. Essas mudanças são possíveis. Mas como é que Marisa faz se ela trabalha com 90 alunos numa sala de aula como essa que a gente tem aqui? A ideia é essa discussão que a gente quer com vocês. Como é que a gente pode? Eu acho, aí vou falar da minha opinião, que a gente precisaria repensar, e essa é a sugestão do nosso trabalho para os próximos meses, que essa avaliação do que mudou pudesse ser conjunta, não só na tua disciplina, e também perguntar para os alunos que pegam, os professores que pegam depois, e aí, o que vocês estão recebendo de produto desses alunos? O que vocês estão vendo? Eu vou dar um exemplo muito pontual disso. Você quer compartilhar o que aconteceu com os alunos do quarto ano agora, Milton? Posso falar?
Milton disse para mim outro dia, olha, eu recebi uma nova turma do 4º ano, que é a turma que chegou na mudança curricular. Eu acho que essa é uma boa devolutiva e feedback para os organizadores da mudança curricular. Milton disse para mim, olha, eu tenho a impressão que eles são muito mais preparados para discussão, para a busca de informações sozinhos, que eles são pessoas que discutem mais, ou seja, o modelo da mudança, e eles percebem mais a integração do conteúdo. Isso é um exemplo de como as pessoas podem observar a mudança e notificar. Então, se a gente estivesse fazendo uma avaliação do novo currículo, essa fala do Milton poderia ser colocada aqui. Como que as pessoas externas percebem a mudança? Ele vem recebendo durante anos um tipo de aluno. Mas aí você diz assim, ai Patrícia, mas pode ser só coincidência, essa geração é muito discutidora. Eles gostam de buscar conhecimento sozinho, por isso você não pode ver uma única fonte. Por isso tem que pensar em múltiplos olhares. Eu acho difícil uma unidade curricular sozinha, no começo do curso, chegar até lá. Mas há meios de fazer, se a gente fizer isso em conjunto. Essa prova. Daqui a pouco, porque eu vou te convidar para uma oficina para a gente discutir como fazer em conjunto. Faz a sua parte. Mas é bom a gente pensar o que dá para ser diferente, né? Bom, aí vem um outro diálogo, que é um diálogo de Paulo Freire. É o diálogo brasileiro. É o diálogo que vem a nossa contribuição ao mundo internacional da educação. Paulo Freire diz que a educação muda as pessoas e pessoas mudam o mundo. E que não importa mudar sozinho, mas sim mudar a realidade. O que ele está querendo dizer? Eu produzi todo um processo educacional junto com esse aluno. Nós construímos isso, baseado numa interação social entre aquele que aprende e aquele que ensina. Vivenciamos esse processo. No final, ele está mudado, gente. Não dá para você estar num processo educacional sem mudar. Você muda um pouquinho, muda muito, muda bastante, muda tudo. É difícil você entrar e não mudar nada. Só não muda quem está morto. Essa é uma boa colocação. E acontece que o que Paulo Freire traz é que nós temos uma responsabilidade social com o investimento feito nessa formação. Quando ele termina o processo, ele não pode estar só melhor para ele tem que estar melhor para a sociedade. Então, esse processo de mudança tem que servir a algo, servir a alguém, servir a um coletivo. A ideia é, eu estou aqui dando aula na USP, não só para deixar o meu aluno um excelente médico, mas para que ele venha a usar isso em favor da nossa sociedade, porque muito recurso é investido na formação dele. Então, esse é o diálogo de Paulo Freire, que amplia mais essa percepção e essa questão da mudança. Mudar para quê? Eu vou agora mostrar 2 exemplos de como a gente fez isso, nesse desafio que foi fazer a avaliação do programa desse curso de capacitação de preceptoria em residência médica. Nós usamos os 4 passos de Kirkpatrick. Então, veja, é possível fazer, mas eu digo para vocês, o passo, comportamento e resultado são os mais difíceis mesmo. Como é que a gente chegou nisso? Eram cerca de 2.000 egressos do curso que a gente tinha que avaliar. A primeira coisa foi ver a satisfação do aluno e do tutor. O que eles entenderam da plataforma, do conteúdo, do método, da vivência nas 19 semanas do curso. Então, foram entrevistados os alunos e os professores. Então, fica aí uma possibilidade da gente mudar a nossa reação. Quando eu for avaliar minha unidade curricular, eu pergunto para os alunos, mas também pergunto para os professores que vivenciaram o processo comigo. Como é que a gente avaliou o conhecimento? Eles tinham que, ao final do curso, fazer um projeto. Tinham que aplicar o conhecimento fazendo um projeto de aplicação na realidade. Olhando a qualidade desses projetos, a gente podia inferir o que ele aprendeu ou não. O comportamento. Nós fizemos um questionário de mudança de comportamento e esse, viu, Marisa, pode ser uma dica. Posso compartilhar com vocês. Aí a gente manda para os e-mails de todos, porque esse era algo também inédito que a gente acabou validando, uma autopercepção de mudança de comportamento. Isso pode ser uma sugestão para trabalhar a mudança de comportamentos em grandes grupos. E os resultados? Como é que a gente chegou na percepção externa?
eles tinham que fazer um portfólio ao final do curso. E nesse portfólio, nós estimulávamos que eles mostrassem evidências de que as pessoas perceberam que ele virou um preceptor melhor, ou que ele mudou algo. E a partir do relato deles e das evidências que eles colocavam, a gente poderia inferir os resultados do curso. Nós fizemos também grupos focais e diálogos a partir das narrativas dos egressos. Então, assim, a gente montou os 4 níveis de Kirkpatrick. É possível fazer, mesmo com 2.000 alunos à distância. Outro exemplo para a gente discutir. Esse é de ontem. Aí me inspirei de trazer para vocês. Olha a data que está aqui, 24 de abril de 2018. Então, ontem, a gente teve a defesa de tese da Renata Kobayashi. E observando, vamos pensar assim, o modelo, um estudo de caso da Renata Kobayashi, nossa pós-graduanda, a gente pode ter aqui um modelo de avaliação da pós-graduação. Quer ver? Essa é a Renata. Ela está fazendo, não sei se a projeção está boa, mas ela está fazendo assim, ó, um positivo. Renata, se gostou do programa de avaliação? Olha a pergunta, gostou? Ela, gostei. Renata, você aprendeu? Ela estava mostrando para a banca que está sentada aqui que ela aprendeu. Então, gostou? Gostei. Aprendeu? Aprendeu. Nós pudemos observar o aprofundamento teórico que ela trouxe na aula da defesa de tese. Renata, você mudou? Uma das perguntas da banca foi pedir evidência de como que ela aplicou aquilo na própria vida dela, aqueles conhecimentos, e o que ela mudou. Então, ela disse da mudança. Mas será que os outros perceberam que ela era uma pessoa diferente desde que ela entrou na pós-graduação até o dia que ela saiu? Ó, nós aí, ó, eu e Milton. Ah, claro, ela está outra pessoa. Ótimo, percebemos. Isso para mostrar para vocês que o modelo de Kirkpatrick se aplica a grandes populações e ao olhar individualizado da educação. A família percebeu, pessoas que participaram da qualificação, estiveram de novo na defesa, perceberam que ela era outra pessoa, que as competências delas estavam aprimoradas. Ou seja, dá para ver a mudança. O sucesso de um programa educacional é a mudança que ele faz, que ele estimula nos participantes. Então, houve mudança. Existem outros jeitos de fazer, modelos mais complexos. E aí eu já estou terminando para dizer que não há só o Kirkpatrick, mas se vocês acharam o Kirkpatrick difícil, e eu disse que concordo com os 2 últimos níveis, eles são mais difíceis, imagina isso. Tem modelos complexos que vieram depois de Kirkpatrick, mas a aplicação deles é menor do que o modelo do Kirkpatrick. Esse é um outro modelo que também trabalha questões de impacto, é um modelo lógico, mas ele é um pouco mais difícil de ser aplicado e menos aplicado na educação médica. Mas para vocês saberem que existe. Esse é um modelo que a gente vem trabalhando lá no CEDEM, no Centro de Desenvolvimento de Educação Médica, junto do Stuart Manning e da Glenda Yoyang, que são pesquisadores americanos e trabalham no Human Dynamic Institute. É um instituto que busca liderança e educação em tempos de complexidade. Esse modelo da complexidade do Stuart Manning, quem quiser aprimorar-se mais, ele e a Glenda tiveram conosco, essas 2 aulas estão gravadas, estão no site do CEDEM. Então dá para depois voltar lá, quem não assistiu, e ver o que eles falam sobre isso. A Bia está fazendo assim porque ela estava nessa sessão e foi espetacular, né? Enfim, estão convidados a procurarem no site do CEDEM essas 2 aulas. Mas o que esse modelo do Stuart Manning e da Glenda traz para nós? Eles trazem 3 perguntas. E segundo eles, esse modelo se aplica a outras questões da nossa vida cotidiana, não só a avaliação do programa. Mas as 3 perguntas são what, so what e now what. What é uma análise sistematizada com várias perguntas do que você está observando no seu programa educacional. O que você vê na sua unidade curricular? O que você vê no seu estágio? O que você está vendo? Por que isso acontece, isso que você está vendo? Aí vem uma série de perguntas que você faz a você mesmo, tentando fazer uma correlação e um entendimento do que você vê. E a terceira pergunta, que é a que eu acho mais importante. E agora? Já que você vê isso,
entende por que isso acontece, o que você faz com isso? O que você muda? Quais são as decisões que você toma? Esse modelo do Stewart eu acho interessante porque ele nos leva ao passo final da avaliação do programa, que é o que você muda em busca da qualidade. O que eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer mais e melhor e ter um ensino mais efetivo? Eu acho que esse é o que ele traz de novo e complementa o modelo do Kirkpatrick. Que uma vez que você fez o modelo do Kirkpatrick, olhou tudo aquilo, você é capaz de olhar para os seus resultados e perguntar: what? O que você está vendo? So what? Por que você está vendo isso? E now what? O que você faz com esses dados que você coletou para ser um professor melhor ou, enfim, oferecer um ensino com mais qualidade? Essa ideia de avaliar programa, segundo Stuart Mene e a Glenda Yoyang, não é algo que você faz, acabou, está feito, fiz a lição de casa, só vou pensar nisso daqui 5 anos. Porque veja, Sandra, minha amiga, está aqui. Tem um programa de hemato, ela que é maravilhoso. Todo mundo elogia, né, Sandra? Seu programa. Então, estou te contando. Já recebi vários elogios. O programa da Sandra é ótimo. E aí, ela diz: bom, meu programa é ótimo, eu já avaliei o ano passado, tirei nota 10, ó, todo mundo adora. Eu não mudei nada esse ano e no outro, então não preciso avaliar de novo. Eu não mudei nada, eu já vi que era ótimo há 2 anos atrás. Avaliar sempre, continuamente, para garantir a qualidade. Porque o programa pode não ter mudado, mas você mudou, o contexto mudou, os alunos mudaram, e aquela história da febre amarela e da gripe que a gente comentou com a Marisa há pouco. Então é o seguinte, avaliar é um jogo que não acaba. É a diferença de você jogar tênis e frescobol. No tênis, o que é o jogo? Acaba, match point, acabou o jogo. Fiz, está feito. O frescobol, a ideia é de keep moving, continuar jogando. Então, avaliar programa educacional, a gente tem que pôr na cabeça essa metáfora de que ele é um processo contínuo, que não, em parceria, que não depende só do meu olhar, nem só do olhar do aluno, mas de diferentes olhares e de preferência que eles sejam externos, para evitar coisa da mãe coruja, né? Como esse testemunho que Milton deu sobre os alunos que chegaram no 4º ano. A gente precisa pensar na avaliação do programa para conhecer melhor e não para provar se ele é bom ou ruim. E isso é super importante no nosso caso aqui na USP, que estamos no meio da implementação de um novo currículo. Então, quem está à frente do processo vai avaliar torcendo para que diga: ele é bom. E a gente tem que um pouco se deslocar disso, porque não importa só para mim se ele é bom ou se ele é ruim. Eu não tenho que provar, mas eu tenho que ver como aprimorá-lo. Então, não é provar se ele é bom, mas como aprimorar. Quando a gente faz isso e pensa em avaliar o programa dessa forma, eu sugiro, depois eu vou colocar também um link para esse TED, que é o TED da Júlia Galef, que ela diz do posicionamento nosso ao avaliar algo, alguém, alguma situação. Qual é o estilo que a gente se reveste quando vai avaliar algo, alguém ou discutir algo? Ela diz que existe um estilo de soldado, que é aquele que defende uma posição, defende um posto. Então eu não vou olhar bem, e o meu olhar sobre avaliação, ele vai estar sempre tentando provar que o meu programa é bom, que ele está ótimo, que ele não precisa mudar nada. É o estilo do soldado. E o outro estilo, quando você vai avaliar algo ou alguém, é o estilo do batedor. É aquele que busca o melhor olhar, o olhar curioso, que está aberto, que não quer provar se é bom ou ruim, ele quer saber qual é a melhor posição. Ele não está defendendo o espaço, ele está buscando o diálogo, está flexível, está aberto para tentar fazer melhor. É um TED muito legal, são 12 minutos, eu sugiro que vocês, fica aí uma dica para ver depois. Então a ideia é essa, como é que nós vamos avaliar a nossa unidade curricular? E o que eu queria terminar é pensando nisso com vocês, que a gente não avalie tentando provar que ela é ótima, mas que avalie com esse olhar curioso, tentando observar e saber como é que ela pode ser melhor. Essa é a ideia. O que eu tinha hoje para compartilhar era isso, que é tempo de avaliar, é tempo de aprender com essa avaliação
é tempo de aprimorar as nossas práticas. E a partir dessa fala, eu gostaria de convidar vocês a um ciclo de oficinas para a gente rediscutir a nossa avaliação continuada das unidades curriculares, que precisa ser renovada e restabelecida, então, em outros modelos mais, vamos dizer assim, mais adequados à nossa realidade. Eu vou abrir para perguntas e quero agradecer a atenção de vocês e todo mundo que está aí online ao redor do Brasil. Obrigada, gente, pela atenção, porque a atenção de vocês, eu costumo dizer, é um tempo que vocês dedicam que tem que ser valioso e precioso. Nós estamos dialogando aqui há cerca de 40 minutos, talvez, e vocês darem esse tempo para mim, eu tenho que ter responsabilidade para usá-lo, porque ele não volta mais, a gente tem que aproveitar bem. Então, o processo educacional, nesse sentido, ele precisa expressar a nossa gratidão em quem está nesse diálogo, tanto de uma parte quanto de outra, tanto do tempo que foi usado para preparar isso, quanto do tempo que vocês me deram atenção. E, meus queridos, eu espero que tenha valido a pena, que tenha trazido coisas novas. Like ou não? Ah, graças a Deus. Pronto. Obrigada. Obrigada. Agora eu vou começar com a fala deles para privilegiar os nossos colegas de CBI. Vocês têm alguma dúvida? Querem colocar alguma reflexão? Os colegas aí? Basicamente, agradecer. Eu acho que essa visão de avaliação é muito importante, exatamente nessa situação. Não é só para a oficina, na verdade, você vem dar aula para todo mundo, para toda a USP, e todos os cursos podem melhorar. Essa visão de avaliação mais complexa, como você sugere, que Matrix, na verdade, é fantástico. Eu acho que é muito bom. Agora é traduzir isso na prática, para aí nós vamos precisar de ajuda. Esse é o nosso desafio, muito bem. Espero poder contar. Espero poder contar com vocês também para isso. Estaremos aí, sim, com certeza. Maravilha. Fala, Sil. Patrícia, muito obrigada. E não só essa avaliação que você falou, com relação à reação, nossa reação aqui foi positiva. Agora, com relação à mudança, Boa. relação a mudanças, para mim foi a primeira vez que eu uni com alguns colegas para discutir alguma coisa de educação, que aqui a gente só fala em pesquisa. Olha, né? que legal. Então, isso já mostrou a mudança e vamos ver o final depois. O resultado, né? O resultado, Novos tempos, gente. Que alegria poder compartilhar. Muito bom. Super legal. Mais alguma reflexão aí no ICB? Você comentou de uma avaliação do Milton, do pessoal do quarto ano. Eu queria olhar isso um pouquinho mais, talvez falar um pouquinho mais sobre isso. Você mencionou, né? Eu mencionei sim, porque eu tô responsável por coordenar mais ou menos dos semestres do quarto ano, que é chamado semestre clínico, e é um semestre de transição entre os 3 primeiros anos e o internato. Então o ensino é predominantemente em grupos pequenos, com pacientes, existem muitas disciplinas envolvidas nisso. E a minha percepção inicial dos alunos é que eles vieram com conhecimento básico melhor. E eu acho que a minha interpretação é que isso é provavelmente dependente do ensino ter sido mais integrado, que desde o primeiro ano se colocar mais a relevância daquilo que está sendo ensinado. Essa é a percepção. Eles sabem mais os conteúdos básicos, eles sabem mais o contexto. Eu tenho dúvidas em relação ao treinamento clínico. Talvez eles tenham vindo com um treinamento clínico equivalente ou talvez menor do que no currículo anterior. Mas aí a função do quarto ano. A função do quarto ano é ser essencialmente um ano clínico. Então a minha percepção é que pelo menos um dos objetivos da mudança curricular, que era a integração, atingiu um objetivo de mudou o comportamento deles mesmo, né? Então isso, mas seria interessante, quer dizer, a gente tem que pensar algum jeito mais detalhado de fazer essa avaliação. Agora, não é uma percepção única minha. Os professores que dão aula prática no módulo de clínica geral, eles têm essa impressão também. Os alunos sabem mais
E eles são mais ativos, eles perguntam mais, eles participam mais. Agora a gente vai ter que esperar mais algumas turmas para ver se é uma característica só dessa turma ou é uma característica do currículo. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para você, Patrícia, porque nós estamos num momento em que a gente tem que rever o PAC, o Programa de Avaliação Curricular, que ele era adequado ao currículo anterior e provavelmente ele tem que ser aperfeiçoado. E você está responsável por começar essa discussão. A gente quer, na avaliação da reação, entrar para o mundo eletrônico, não tem mais sentido passar um questionário no papel. Agora, quando você entra para o mundo eletrônico, você tem alguns outros problemas, né? Os alunos preferem alguma coisa que eles possam responder rapidamente. Só que muitas vezes a taxa de resposta cai, então você acaba tendo uma amostra de conveniência, não o total. Como é que você sairia dessa questão? Porque a gente não pode voltar atrás. A gente tem que decretar que a avaliação no papel tem que ser abandonada, né? Bom, vamos falar o seguinte: avaliação no papel ou avaliação online? Depende, né? A gente não quer mais papel porque acha que tem outro jeito de fazer, até para registro dos resultados. Tudo tem perdas e ganhos. No papel, eu pego o aluno sentado aqui, todo mundo, e passo tudo de uma vez e recolho. E aí tem o custo de passar tudo isso para uma planilha digital. Mas eu pego todo mundo de uma vez. O que pode ser bom ou ruim? Porque você pode ter gente respondendo de uma forma crítica e gente respondendo por obrigação de uma forma acrítica. Online, o que eu tenho? Eu tenho a vantagem de não precisar reproduzir os resultados. Eu tenho tudo isso tabulado rapidamente. E tenho um registro melhor disso tudo. Só que quem entra? Aí existem algumas possibilidades. Tem um curso que a gente visitou pelo Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, que entra na sala com vários tablets, um carrinho com tablets, distribui, faz online e fica fazendo mais ou menos o que seria o papel. Todo mundo faz ao mesmo tempo. Um outro curso que a gente visitou faz assim: só faz a matrícula para o semestre seguinte quem respondeu a autoavaliação do anterior. Outro curso, então, eu estou contando algumas possibilidades que eu vi aí. Outro curso faz grupo focal todos os anos e isso complementa a percentagem de alunos que respondeu. O que eu gostaria de sugerir aqui como nosso processo, que me pareceu ser uma boa estratégia? Eu não tenho dúvida que ele tem que ser online, mas eu acho que a gente poderia fazer por amostragem. Então, o número X de alunos responde à unidade curricular 1, 2 e 3. Outro tanto de alunos a 3, 4 e 5. Porque se todos responderem a tudo, isso pode ser um trabalho para os alunos que ao final da avaliação isso não tenha mais um componente crítico. O que a gente precisa é pensar o que vamos perguntar, qual seria o número mínimo de respondentes que nos daria uma resposta com segurança sobre o nosso programa. Então eu penso que isso é algo para a gente trabalhar nos próximos meses. Não sei se eu respondi, Milton. É isso? Você quer falar? Já passo. Só uma colocação nisso, Paty. Tem uma forma que já está sendo feita aqui, na clínica cirúrgica. Um dos professores está fazendo no final da avaliação. Ele já passou a avaliação dele online e um dos módulos do formulário de avaliação é o PAC da disciplina. O que a gente precisa ver é o que é individual da disciplina, a curiosidade daquele professor e o que poderia ser institucional. Porque se cada disciplina tiver um modelo, ok, mas a gente precisa ter algo institucional que dê conta de um olhar mais sistematizado, mais coletivo. Esse é o desafio. A Marisa quer falar, daí eu passo para a Fê. Você quer falar também? Vou falar bem rapidinho. Em relação a esse problema de ser online e ter que ter um espaço reservado para isso, acho que isso aí não teria muito problema, porque a tendência da faculdade é cada vez mais a gente fazer as provas online. Então, a gente já faz as provas online. Então, como é que a gente faz agora? Passa o PAC, dá 10 minutos para ele, segura a prova e depois a gente libera a prova e X pessoas respondem, a maioria responde.
E aí a gente poderia fazer isso, exatamente a mesma coisa, só que online. Ele só muda de site, né? Ele continua tendo aqueles 10 a 15 minutos e depois a gente faz a prova. Tem dois problemas aí. Dois problemas não. Tem um problema que ele faz, e vários alunos já reclamaram disso, da gente pedir para eles fazerem a avaliação do curso antes da prova, porque muitas vezes eles querem meter o pau na prova. Então ele falou assim, eu queria ter reclamado da prova, eu primeiro fiz a avaliação do curso e depois eu fiz a prova. E eu não gostei, eu achei que ele tinha toda a razão, mas a gente nunca conseguiu pensar numa solução melhor, porque se você passa a avaliação depois da prova, eles vão embora, eles não fazem, né? E a outra coisa que eu queria falar, que não sei se sou só eu, mas assim, faz quase 30 anos que eu passo esse PAC e eu nunca recebi um retorno. Nunca, nenhuma única vez. Então, o que eu particularmente faço? A gente passa, recolhe, e aí eu fico uns 3, 4 dias olhando a avaliação para depois mandar para a secretaria, mas nunca tive nenhum retorno. Então, eu não sei se sou eu que não consigo ver, se não existe um caminho fácil, se eu deveria estar indo procurar em algum lugar e nunca soube, mas acho que isso é importante, assim, porque vários professores devem estar na mesma situação. Eu acho que esse é o So What. O So What, a gente fez o What, tentou ver o So What e não chega no Now What. O que eu faço agora? Como eu uso esses resultados a favor da minha unidade? É isso que a gente precisa mudar nessa nova ideia de PAC. Ele está inscrito já? Nós fizemos uma solução. Tá. Alex, da disciplina de endocrinologia do 2º e do 3º ano. Nós fizemos uma solução de avaliação do curso do 3º ano, que a gente implementou ano passado, de uma forma bastante simplista e que foi fácil. Usando a própria plataforma Classroom e um formulário do Google, a gente tem atividades online. E isso contou com uma atividade dos alunos que eles podiam preencher em casa, para evitar, os comentários livres eram opcionais, a pessoa escrevia ou não, e as perguntas que nós fizemos foram perguntas positivas. Qual foi que você mais gostou? Porque, em geral, quem tem menos já indica onde estão os problemas. Ou algumas eram perguntas que a gente queria saber se a pessoa concordava, tipo, o número de aulas magnas foram adequadas ou você gostaria de reduzir? Você concorda, discorda ou é neutro? Porque você evita que, como daí você não tem o feedback anônimo, você não quer que a pessoa sinta-se quem não quiser, mas é uma escala que não compromete esse ponto. E foi interessante a avaliação, e como era online, a gente tem essa avaliação rápida. O que foi estranho é que teve... Não é anônima, mas eu não sei se a coisa anônima é tão obrigatória assim, porque a gente achou que ia ter poucos comentários, e o que na verdade a gente teve foi uma quantidade absurda de comentários, que até para metabolizar todos eles ainda não acabou, e o nosso curso acabou em setembro do ano passado. Alguns deles, para mostrar, a gente implementou para esse ano, mas... Posso só aproveitar de fazer uma pergunta, já que a gente falou da importância da mudança, o que vocês mudaram depois dessa avaliação? Principalmente, a gente indicou a atividade da patologia no nosso curso. Teve alguns problemas, tanto físicos, as salas de aula, que a gente já entendeu por que aconteceu, como o conteúdo da aula mesmo. Então, para deixar mais interessante, a gente vai pôr o caso clínico, que a gente vai ter a discussão clínica antes da aula da patologia e ele ser já discutido na aula da patologia. Eu acho que essa foi a principal mudança que a gente identificou. A gente viu que a aula da patologia era um problema. Teve alguns outros pontos, mas acho que esse foi o principal, que a gente diria que foi a melhor mudança que a gente teve. É o Roberto Zatz, da nefrologia. Eu dou aula para o 3º ano, pessoalmente, mas participo da integração como 2º e 4º também. Com relação à avaliação e o PAC eletrônico, né, que está se propondo, então, primeira coisa, né, se você quiser que os alunos realmente participem e façam, você pode usar
uma pitadinha de autoritarismo e assim, ele só entrega a prova depois que ele avaliou. Tá? Então, senão, se a prova é eletrônica, né? Se a prova é eletrônica, então tem uma sessão, agora eu estou, né, familiarizado com isso, graças a Giovana. Então você pode pôr uma sessão que vem logo depois das questões, acabou a prova, tá? Você tem que passar para essa sessão, preenche lá o que for, o que quer que seja, e aí ele entrega a prova. Antes disso, não. É um pouquinho forçar a barra, mas talvez seja... porque realmente a tendência é acabei, tchau, estou liberado, né? E a segunda coisa é ainda relacionada a isso, é simplificar a avaliação. A avaliação, o PAC, é um negócio assim, né, pesado demais e confuso, porque várias vezes eu reparei que os alunos queriam dizer, né, ótimo, e disseram não sei, porque o não sei estava à direita do ótimo. Então ficou não sei, não sei, não sei. A gente recebeu muito não sei, e eu tenho certeza que é tudo na sequência. Então seria isso. E até, eventualmente, usar até poucas avaliações, até naquele esquema do Kirkpatrick, que você não chegar no nível superior, mas usar eventualmente até escala analógica visual. Como você até exemplificou ali, você tem um dos slides que você mostrou, tinha lá uma carinha contente, ou uma barrinha, ou alguma coisa, para dizer, olha, você é fácil do aluno participar. Então, você aprendeu? Quanto você aprendeu? De 0 a 10, na escalinha. Você gostou? Chegou na hora? Aquelas coisas que... Mas não precisa tudo aquilo que tinha antes, que aí demora, o pessoal fica meio irritado. Tá? Primeiro, assim, adorei a aula. Eu vi que a questão para a gente evoluir na avaliação é a integração, que é um grande desafio aqui para a faculdade, né? Então, acho que esse que, para mim, me ficou muito... Como que a gente vai ajudar nessa integração para conseguir, sim, evoluir a avaliação e sair daquela avaliação, como que se chama? Primeiro nível? Horizontal, isso. E eu fiquei com... eu estou escutando muito do The Power of Feedback. Isso também tem como incluir nessa avaliação? Vocês estão olhando para isso? Porque eu queria assistir a aula, eu não consegui assistir a aula que ele deu, se eu não me engano, no Einstein. E eu queria saber como que vocês colocam essa questão do Jack. Obrigada. Sou a Graziella, sou psicóloga e dou aula para o Médico Frente à Morte de Bioética aqui da faculdade. A questão de avaliação, eu vou falar rapidinho, porque o feedback, nós vamos precisar fazer uma sessão só sobre the power of feedback. Vamos fazer isso na próxima, então. No próximo vai ser o pessoal do ACP. Na sequência, já vou fazer uma propaganda, a gente vai ter uma sessão sobre facilitação visual, que é uma técnica nova para usar em aulas para grandes grupos, e aí na sequência a gente traz o feedback. Mas só uma resposta rápida, é que não há avaliação sem feedback. Essas coisas têm que andar de mão dada, seja a avaliação do aluno, seja a avaliação do programa. Então a gente vai ter que pensar nisso. Isso, e o feedback faz parte do Now What. O que nós vamos fazer com isso? Você quer falar? Depois a Fê termina. A ideia desse novo PAC é feedback instantâneo. Ele é digital e a devolutiva é dada para o professor. A gente até pensou assim, a gente pode fazer como é feito em teste do progresso, como está a sua disciplina, como está a sua disciplina no ano, como está a sua disciplina no curso. Tem várias formas de dar o feedback. Agora, eu concordo totalmente com o Roberto. Eu acho que a gente tinha que fazer uma avaliação com menos itens. Uma coisa que a gente pode fazer, e talvez o Itamar Santos, da Clínica Médica, que também é matemático, ele pode nos ajudar, ele consegue fazer, é a gente pegar uma parte enorme da base de dados do PAC e fazer uma análise fatorial e ver quais são, historicamente, aquelas perguntas que mais discriminam, né, para não jogar o PAC totalmente fora. Isso a gente podia fazer. Mas eu acho que tem que ter um questionário geral
e depois cada disciplina, unidade curricular, pode acrescentar um subquestionário que é o interesse próprio, porque às vezes tem o interesse próprio, quando a disciplina de aula prática, por exemplo, você quer saber como foi o desempenho de cada professor. Na avaliação geral do PAC não dá para fazer isso, né? Então pode ter dois módulos aplicados do mesmo jeito, né? O módulo da unidade e o módulo geral. Finalizar com a Fernanda, que tem uma pergunta das pessoas que estão nos vendo online, mas estão sem interação. Diga, Fê. Então, eu estou dando voz aqui para o Felipe Paca, que é da Faceres. Primeiro, eles fazem um comentário, dizendo que o professor Tufik, diretor lá da Faceres, sempre diz que os problemas são globais, mas as soluções são locais. A partir da sua fala, podemos ver que a avaliação é um problema global. Acho que as oficinas poderão demonstrar as soluções locais que estão sendo desenvolvidas. Ele agradece, diz que eles estão participando lá com bastante gente. E a pergunta que eles fazem é: como mensurar a aprendizagem e traduzi-la em uma nota ou conceito na proposta de Kirkpatrick? Para finalizar, difícil. Ai, gente, essa pergunta foi para fechar com chave de ouro, né? Foi uma pegadinha. Eu acho que eles ficaram pensando, agora a gente vai causar nessa sessão. Estão de longe, mas causando aqui, hein, Felipe e companhia? É o seguinte, gente, como que eu vou fechar o conhecimento numa nota ou conceito? Depende quais são os valores da instituição. Tem instituição que atribui nota de 0 a 10, tem outras que atribui conceitos em escala Likert e outra que é pass-fail. Ou é competente, suficiente ou é insuficiente. No nosso caso, no curso, a avaliação do conhecimento era pass-fail. Ou chegava num mínimo do suficiente, ou não recebia, não atribuía esse valor àquela produção, porque a ideia de pass-fail. Isso é uma outra discussão. O pass-fail, ele diminui a competitividade e ele chega no que interessa na prática, na mudança. Ou seja, eu fiz um curso para ensinar a usar o Google Classroom, usando aqui o modelo Giovana. Ela ensinou a usar o Google Classroom. Interessa para mim se ele aprendeu ou não. Se ele aprendeu mais ou menos, ele não vai usar. Então, isso é insuficiente. Tem que chegar no mínimo. Agora, a Giovana podia fazer assim, vou dar aula de Google Classroom. O Alex ganhou 10 na aula, porque ele está usando o Google Classroom como ninguém. Então, ele ganhou 10. Eu ganhei 7, porque eu estou usando, mas ainda tenho dúvidas. Mas a Patrícia começou a usar, minha colega, e ganhou 7,5. Mas qual é a diferença entre 7 e 7,5? Essa é a questão da nota que a gente precisa discutir. E isso está muito atrelado à definição do objetivo educacional, do que a gente alcançou ou não. Então, já estou tendo uma ideia aqui, Felipe, que nós precisamos trabalhar planejamento educacional, porque a questão da atribuição da nota é consequência de todo o resto que veio antes. No Kirkpatrick, o modelo é bem aberto. Usando a tua pergunta, então, respondendo de outro jeito, depende do que você está avaliando. Nas empresas, o que eu li deles, eles usam o modelo pass-fail, mas no processo educacional é possível atribuir nota naquele índice de avaliação de conhecimento. Mas a gente pode... Eu vou fazer até diferente, eu vou passar para vocês que estão online, para o pessoal do ICB e para os outros núcleos de desenvolvimento docente, eu vou passar por e-mail o material para aprofundamento do tema. Então, o material do Kirkpatrick, vou passar a aula também, e aí a gente pode aprofundar nisso. Ok? Você fecha, Milton, a sessão? Então, vamos fechar a sessão. Queridos do ICB, pessoal que está aí dos outros núcleos de desenvolvimento docente, obrigada pela companhia, obrigada pelas reflexões e nos encontramos no próximo encontro aqui, tá certo? Obrigada, valeu, pessoal. Um abraço.